Antes de começarmos, se você está aqui porque gosta de ver mentirosos sendo desmascarados, já se inscreve no canal agora. Eu publico histórias como essa todo dia e você definitivamente não vai querer perder o que vem a seguir. A tinta dos papéis do divórcio mal tinha secado quando eu comprei uma passagem só de ida. Sem hesitar, sem olhar para trás. Apenas eu, 2 malas e um recomeço me esperando do outro lado do oceano. As pessoas ficavam perguntando por que eu deixaria tudo para trás. A resposta era simples. Não havia mais nada que me prendesse ali. O casamento tinha acabado muito antes de a papelada tornar isso oficial. Ela deixou isso bem claro quando começou a passar mais tempo com o Felipe do que comigo. Todo mundo sabia. Os vizinhos, nossos amigos, até a família dela. Mas ninguém disse nada até que já fosse tarde demais para fazer diferença. O divórcio levou 8 meses. 8 meses de advogados, brigas sobre quem ficaria com o quê, e ela se fazendo de vítima numa situação que ela mesma criou. Quando o juiz finalmente assinou tudo, eu me senti mais leve do que em anos. Sem mais tensão, sem mais mentiras, sem fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Em menos de 3 semanas, vendi a maior parte das minhas coisas. Pedi demissão da fábrica onde trabalhava e consegui um emprego fora do país. Um amigo da época em que servi na Marinha tinha contatos em Barcelona. O salário era razoável, o custo de vida aceitável e, o mais importante, ficava a quase 8.000 quilômetros da bagunça que eu estava deixando para trás. O voo foi as 12 horas mais tranquilas que eu tive em anos. Sem ligações, sem drama. Só nuvens e silêncio. Quando pousei, o peso que eu carregava finalmente desapareceu. Era exatamente disso que eu precisava. Me estabelecer em Barcelona não foi complicado. Encontrei um apartamento pequeno perto do centro histórico. Nada luxuoso, mas confortável. O trabalho era simples. Logística numa empresa de exportação. Meu espanhol era péssimo no começo, mas as pessoas tinham paciência. Em menos de 1 mês eu já tinha uma rotina. Trabalho, explorar a cidade, aprender o idioma, conhecer gente nova, pessoas de verdade, que não sabiam nada do meu passado e nem queriam saber. Então, cerca de 6 semanas depois de eu me estabelecer, meu celular começou a não parar. Mensagens de amigos antigos do Brasil, prints, fotos. Ela tinha se casado com o Felipe. Claramente, o casamento foi caro. Espaço grande, muitos convidados, toda aquela produção. As fotos mostravam ela de vestido branco, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Olhei aquelas imagens por uns 30 segundos e apaguei tudo. Bom para ela, pensei. Ela tinha conseguido o que queria. Eu também tinha conseguido o que queria, e isso já não tinha mais nada a ver com ela. Mas então, o Rafael me mandou uma mensagem. Ele tinha ido ao casamento, um amigo antigo que conseguiu se manter neutro durante todo o divórcio. A mensagem foi curta. Cara, você escapou de uma bomba. Confia em mim. Não respondi na hora. O que havia para dizer? Eu já sabia que tinha escapado. O fato de ela ter se casado tão rápido só confirmava o que eu suspeitava desde o início. Aquilo não era um relacionamento novo. Já vinha acontecendo havia muito tempo. Provavelmente mais do que eu gostaria de admitir. 1 hora depois, o Rafael mandou outra mensagem. A festa foi um caos. Aconteceu algo sério. Ela surtou na frente de todo mundo. Depois te explico. Mas você escolheu o momento certo para sair do país. Isso chamou minha atenção. Ela surtar no próprio casamento não parecia com ela. Ela sempre foi obcecada por aparências, por o que os outros pensavam. Para perder o controle em público, algo muito sério tinha acontecido. Respondi. O que você quer dizer com surtou? Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo. Finalmente ele respondeu. Não dá para explicar tudo por mensagem. Mas alguém falou algo durante os brindes e ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Depois disso, passou o resto da noite com cara de derrota. O Felipe parecia completamente perdido. Ninguém entendeu nada. Coloquei o celular de lado e fui até a varanda. A noite em Barcelona estava quente. A rua lá embaixo cheia de gente indo jantar. Casais caminhando de mãos dadas. A vida ali parecia seguir outro ritmo. As pessoas realmente viviam, em vez de só sobreviver ao dia.
O que quer que tivesse acontecido naquela festa não era mais problema meu. Ela tinha feito as escolhas dela. Eu tinha feito as minhas. Se ela estava arrependida ou lidando com as consequências, isso já não era problema meu. Eu tinha passado anos demais tentando consertar algo que nunca poderia ser consertado. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem, mas dessa vez não era do Rafael. Era de um número que eu mantinha salvo, mas nunca esperei ver aparecer de novo. O número dela. A mensagem era simples. Podemos conversar? Fiquei encarando aquelas 3 palavras por um bom tempo. 2 meses antes, eu teria respondido na mesma hora, desesperado para ouvir o que ela tinha a dizer. 2 meses antes, eu ainda alimentava a esperança de que, de alguma forma, tudo pudesse dar certo. Que talvez ela percebesse o que estava jogando fora. Mas isso tinha sido 2 meses atrás. Aquela era outra vida, outra pessoa. O homem que eu era agora, parado numa varanda em Barcelona, com um novo trabalho e um recomeço real. Não precisava daquela conversa. Desliguei o celular e voltei para dentro. O que quer que ela quisesse dizer podia esperar. Ou melhor ainda, podia nunca ser dito. Algumas conversas simplesmente não valem a pena, especialmente quando você já sabe como vão terminar. Na manhã seguinte, liguei o celular novamente. 7 chamadas perdidas, todas dela. Nenhuma mensagem de voz, apenas as ligações. Depois uma única mensagem. Por favor, é importante. Apaguei as notificações e fui trabalhar. Importante para ela, talvez. Para mim, não. Não mais. Naquela noite, o Rafael me ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Você não vai acreditar no que eu vi naquela festa, ele disse, sem nem cumprimentar. Estou ouvindo, respondi, servindo uma taça de vinho e me sentando. Cara, foi como assistir a um acidente em câmera lenta. A cerimônia foi normal. A mãe dela chorando, o Felipe todo convencido. Depois veio a festa. Bebida liberada, comida chique, aquela coisa toda. Mais ou menos 1 hora depois, começaram os brindes. Deixa eu adivinhar, interrompi. Alguém fez piada sobre eles terem se casado rápido demais? Pior, muito pior. Ele fez uma pausa. A prima dela, a Mia, levantou para falar. Você lembra da Mia, né? Aquela que nunca gostou do Felipe. Eu lembrava. A Mia sempre foi direta, às vezes até brutalmente honesta. Anos atrás, ela tinha alertado minha ex sobre o Felipe, dizendo que ele não era homem para relacionamento sério. Ela começa com aquele discurso padrão sobre amor e compromisso, continuou o Rafael. Aí ela diz, palavra por palavra, casamento é escolher a mesma pessoa todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre lealdade quando ninguém está olhando. É sobre ser honesto, mesmo quando a verdade é desconfortável. Até aí não parece nada demais, eu disse. Espera. Aí ela olha direto para sua ex e fala, espero que esse casamento tenha tudo isso, porque todos nós sabemos o que acontece quando não tem. Levantou a taça e sentou. Me inclinei para a frente. O que ela quis dizer com isso? Exatamente o que todo mundo se perguntou. Mas a sua ex... Cara, a cor sumiu do rosto dela, ficou branca. O Felipe ficou confuso, perguntando o que aquilo significava. Ela dizia que não era nada, que a Mia estava exagerando. Mas não era nada mesmo? Não. Definitivamente não era. Depois daquele brinde, o clima mudou completamente. Sua ex mal sorriu o resto da noite. Ficava olhando em volta como se estivesse esperando alguém falar mais alguma coisa. As pessoas cochichavam, tentando entender do que a Mia estava falando. Dei um gole no vinho. E alguém descobriu? Não na festa. Mas depois eu conversei com a Mia no bar do hotel. Ela já tinha bebido um pouco e resolveu falar. A voz do Rafael ficou mais baixa. Aparentemente o Felipe estava saindo com outra mulher. Isso me pegou de surpresa. Como assim? Já? Não já. Enquanto ele ainda estava com a sua ex. Antes mesmo de vocês darem entrada no divórcio. A Mia ficou sabendo meses atrás, por meio de um amigo em comum. Ela ficou guardando isso para ver se ele realmente teria coragem de se casar. Encostei no sofá, processando tudo. Então, ela se casou com um cara que a traía enquanto ele me traía com ela. Justiça poética, né? O Rafael disse.
A Mia não conseguiu brindar aquele casamento sabendo do que sabia. Então fez aquele discurso vago o suficiente para não causar um escândalo imediato, mas claro o bastante para sua ex entender exatamente a mensagem. O Felipe sabe que ela sabe? Acho que não. Mas sua ex entendeu. Depois da festa, vi ela no corredor perto dos banheiros, no telefone, chorando de verdade. Não aquele choro de felicidade, choro de desespero. Fiquei em silêncio por um momento. Parte de mim se sentiu vingada. Ela tinha destruído nosso casamento por alguém que acabou sendo exatamente o tipo de pessoa que todos haviam alertado. Mas outra parte, menor, sentiu algo diferente. Não exatamente pena, mas reconhecimento. Eu sabia como era descobrir que a pessoa em quem você confiava estava mentindo. É por isso que ela está te ligando, disse o Rafael. Ela está percebendo o que perdeu. Ela não perdeu nada, respondi. Ela jogou fora. Tem diferença. Verdade. Então você vai falar com ela? Olhei para o horizonte de Barcelona, o sol se pondo atrás dos prédios. Não. Para quê? Mesmo que tudo isso seja verdade, não muda nada. Ela fez a escolha dela. Eu fiz a minha. Não vou ser plano B nem ombro para chorar. Ainda bem, porque sinceramente ela não merece isso de você. Você seguiu em frente. Deixa ela lidar com a bagunça que criou. Depois que desligamos, fiquei pensando nas palavras da Mia. Lealdade quando ninguém está olhando. Honestidade quando a verdade é desconfortável. Era exatamente isso que faltava no meu casamento. Exatamente o que eu pedi durante anos e nunca recebi. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem dela. Eu sei que você está vendo. Por favor, só 5 minutos. Só isso. Ela queria 5 minutos do meu tempo, depois de anos de mentiras, meses de divórcio, depois de seguir em frente com o Felipe, antes mesmo de nosso casamento acabar oficialmente, e de se casar poucas semanas depois. Respondi com uma única palavra. Por quê? A resposta veio na hora. Porque eu cometi um erro enorme, e preciso falar com alguém que realmente me conheça. Fiquei encarando aquela mensagem. Ela precisava falar com alguém que realmente a conhecesse. A ironia era absurda. Por anos eu tentei conhecê-la, tentei entender o que ela queria, o que precisava, e toda vez ela me afastava, escondia coisas, construía muros entre nós. Agora ela queria ser compreendida. Coloquei o celular no silencioso e fui dormir. O que quer que ela estivesse enfrentando, qualquer revelação que tivesse tido no próprio casamento, não era problema meu. Não mais. Mas deitado no escuro, não conseguia evitar pensar em como o Felipe reagiria quando a verdade viesse à tona. Porque ela sempre vem. Segredos sempre acabam aparecendo, especialmente em casamentos construídos sobre bases frágeis. Ela tinha escolhido esse caminho. Agora teria que percorrê-lo. Na manhã seguinte, havia mais 3 chamadas perdidas e 2 mensagens. Apaguei tudo sem nem ler. O Rafael estava certo. Eu tinha escapado de algo sério e não ia voltar para a linha de tiro só porque ela finalmente percebeu o que tinha perdido. 3 dias se passaram, até que ela ligou num horário impossível de ignorar. Eram 2 da manhã em Barcelona, o que significava início da noite no Brasil. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de sair com alguns colegas de trabalho. Estava cansado, talvez um pouco alterado pela sangria e com a guarda baixa. Atendi. Graças a Deus, ela disse aliviada. Achei que você nunca ia atender. São 2 da manhã aqui. O que você quer? Eu sei, desculpa. Eu só precisava ouvir sua voz. Ela soava exausta, as palavras um pouco arrastadas. Tinha bebido? Você já ouviu. Agora fala. Não seja assim, por favor. Eu só quero conversar. Entrei no apartamento e joguei as chaves sobre o balcão. Não temos nada para conversar. O divórcio acabou. Você está casada com o Felipe agora. Parabéns, inclusive. Não faz isso. A voz dela falhou. Fazer o quê? Reconhecer os fatos? Você se casou há 2 semanas. Eu vi as fotos. Parecia um grande evento. Silêncio do outro lado. Apenas a respiração dela. Como está Barcelona? Perguntou por fim. Está ótima, de verdade. Clima bom, trabalho estável, pessoas legais.
Estou me adaptando bem. Fico feliz por você. Estou melhor do que bem. Vir para cá foi a melhor decisão que tomei em anos. Não tentei ser cruel, apenas honesto, mas senti o impacto das minhas palavras pelo suspiro dela. Eu sinto falta de conversar com você, ela disse baixinho. Isso não é estranho de se dizer, considerando que você acabou de voltar da lua de mel. A gente não foi em lua de mel. O Felipe disse que depois a gente vê quando o trabalho dele acalmar. Quase ri. Ele disse isso? O que você quer dizer com isso? Nada, não é mais problema meu. Outra pausa longa. Ouvi música e vozes ao fundo. Onde você está agora? Perguntei. Em casa. O Felipe está trabalhando até tarde de novo. Ele tem feito isso direto desde o casamento. Não comentei. A mensagem era clara o suficiente. Eu não paro de pensar no que a Mia disse na festa. Ela continuou. Alguém te contou? Ouvi alguma coisa. Ela basicamente acusou o Felipe de me trair na frente de todo mundo. Você acredita nisso? Acredito sim, bem facilmente. O que isso quer dizer? Sentei no sofá, subitamente exausto. Você não é tão ingênua assim. Sabe exatamente o que significa. O Felipe não faria isso. Ele não é assim. Ele deixou o relacionamento anterior para ficar com você. O que te faz achar que não faria o mesmo com você? Aquilo foi diferente. A gente tinha algo verdadeiro. Uma conexão. Conexão, repeti. Foi isso que você me disse quando encontrei aquelas mensagens no seu celular. Que tinha encontrado uma conexão verdadeira com alguém que te entendia melhor do que eu jamais entenderia. Por que você está trazendo isso agora? Porque você ligou, disse que queria conversar. Então vamos conversar. Por que você realmente ligou? E não diga que é só porque sente minha falta. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que tivesse desligado. Você se arrepende? Perguntou. Do divórcio? Não, nem um pouco, nem uma única vez. Você nunca pensa no que a gente teve? Às vezes penso, mas não da forma que você imagina. Eu penso em todos os sinais que ignorei, em todas as desculpas que inventei para você, em todas as chances que te dei para ser honesta comigo, e fico grato por esse capítulo ter se encerrado. Sabe, isso é cruel. Isso é honesto. Você queria honestidade, lembra? Foi disso que a Mia falou naquele brinde. Você falou com a Mia? Falei com o Rafael. Ele estava no seu casamento. Ele me contou tudo. Ouvi a respiração dela acelerar. O que ele te contou? Isso importa? O ponto é que você fez sua escolha. Você escolheu o Felipe. Escolheu acabar com o nosso casamento. Escolheu se casar de novo menos de 2 meses depois do divórcio. Essas decisões foram suas. Eu achei que estava escolhendo a felicidade, ela disse, chorando. Achei que estava escolhendo alguém que me faria me sentir viva de novo. E está funcionando? Ela não respondeu. Só ouvi o choro baixo. Parte de mim até quis sentir pena, mas não consegui. Aquilo era consequência, resultado direto das escolhas dela. Eu vou desligar, falei. Já está tarde aqui e essa conversa não vai levar a nada. Espera, por favor. Posso te perguntar uma coisa? O quê? Você me odeia? Pensei por um instante. Eu a odiei por meses depois de descobrir a traição. Mas em algum ponto entre dar entrada no divórcio e desembarcar em Barcelona, esse ódio evaporou. No lugar ficou algo mais próximo da indiferença. Não, respondi. Finalmente eu não te odeio. Na verdade, eu não sinto mais nada por você. E isso é muito melhor. Ela começou a chorar de verdade. Um choro que teria me destruído 6 meses antes. Mas agora só me deixava cansado. Preciso desligar. Não ligue mais para esse número. Não há mais nada a dizer. Por favor, não desliga, eu preciso. Desliguei e bloqueei o número dela imediatamente. Depois bloqueei em todas as redes sociais que consegui lembrar. Corte limpo, sem olhar para trás. Meu celular vibrou mais uma vez. Mensagem do Rafael. Ela te ligou? Sim, resolvi. Boa. Ela não merece seu tempo. Ele estava certo. Fui dormir naquela noite me sentindo mais leve do que me sentia desde que atendi aquela ligação. A conversa tinha sido necessária, de certa forma. Ela confirmou tudo o que eu já sabia. Eu tinha feito a escolha certa.
Barcelona, o novo trabalho, o recomeço, tudo estava exatamente onde precisava estar. Ela podia continuar ligando, mandando mensagens, tentando contato. Eu não ia mais responder. Não ia mais estar disponível. Não ia mais ser o porto seguro dela. O que acontecesse no casamento dela com o Felipe agora era problema dela. Eu tinha minha própria vida, e ela era boa, muito boa. 2 semanas se passaram sem nenhum contato. Eu já tinha entrado num ritmo confortável em Barcelona. Manhãs no escritório de logística, tardes explorando bairros diferentes, noites aprendendo espanhol com um grupo de estrangeiros e moradores locais num café perto do meu apartamento. A vida voltou a parecer normal, como se eu finalmente estivesse respirando depois de anos submerso. Então a Mia entrou em contato comigo. A mensagem chegou pelo LinkedIn, de todos os lugares possíveis. Oi, sei que isso é aleatório, mas acho que precisamos conversar. É sobre sua ex, posso te ligar? Fiquei alguns minutos olhando a mensagem. A Mia e eu sempre nos demos bem, mas nunca fomos próximos. O fato de ela estar me procurando diretamente significava que algo sério tinha acontecido. Enviei meu número. Ela ligou em menos de 5 minutos. Obrigada por atender, ela disse. Não sabia se você iria querer falar com alguém ligado a essa situação. Depende do que você tem para dizer. Justo, vou direto ao ponto. Meu brinde no casamento, aquele que todo mundo comentou, tem mais coisa por trás do que as pessoas imaginam. O Rafael me contou que o Felipe estava traindo. Foi isso que você quis dizer, certo? Isso é só parte da história. 4 meses atrás, eu estava num restaurante no centro com amigos e vi o Felipe com outra mulher. Não era sua ex. Eles estavam bem íntimos. Achei que pudesse ser algo profissional, até ele beijar ela. Beijo de casal mesmo. Antes ou depois do noivado? Depois. O casamento já estava marcado. Tirei uma foto porque sabia que ninguém acreditaria em mim sem prova. Mostrei para uma amiga, a Carolina, que conhece o Felipe do meio profissional. Ela confirmou que a mulher se chama Abigail e que ele se relacionava com ela havia mais de 1 ano. Processando aquilo, eu disse, então ele estava com a Abigail enquanto se envolvia com minha ex, que ainda era casada comigo. Exato. E piora. A Abigail não sabia da sua ex. Achava que era a única. Quando descobriu o noivado, confrontou o Felipe. Ele disse que o casamento era só de fachada, por causa da carreira, e que continuaria com ela depois. E ela acreditou-se por um tempo. 1 semana antes do casamento, a Abigail apareceu no trabalho da sua ex e fez um escândalo no estacionamento. Sua ex preferiu acreditar que ela era apenas uma mulher obcecada. Escolheu acreditar nele. Olhei para a rua movimentada lá embaixo da varanda. Foi isso que você quis dizer no brinde sobre honestidade, mesmo quando dói. Exatamente. Eu não conseguia brindar aquele casamento sabendo de tudo isso. Queria contar tudo, mostrar as fotos, mas fui convencida a não fazer isso. Então fiz aquele discurso, vago o suficiente para não causar um escândalo, mas claro o bastante para ela entender que eu sabia de algo. E funcionou? No dia seguinte, ela me ligou exigindo explicações. Contei tudo, mostrei as fotos, passei o contato da Carolina. No começo, ela não acreditou. Disse que eu sempre tive implicância com o Felipe. Mas aí mandei o Instagram da Abigail. Cheio de fotos com ele, imagino. Datas, viagens, restaurantes, tudo durante o período em que ele dizia ser fiel. Não tinha como negar. É por isso que ela está tentando falar comigo, eu disse. As peças finalmente se encaixaram. E pelo que eu sei, está piorando. Ele não parou de ver a Abigail. Quase não fica em casa. Eles brigam o tempo todo. Sua ex já procurou advogados de divórcio. Quase ri. Eles estão casados há quanto tempo? 20 dias. Impressionante. Estou te contando isso não para te envolver. A Mia continuou. Mas porque ela vai tentar te procurar de novo. Ela está desesperada. Não porque quer você de volta, mas porque precisa que alguém valide que ela não está louca por se sentir traída. O problema é que ela fez exatamente a mesma coisa com você. Ela não vai conseguir essa validação comigo. Ainda bem. Você não deve nada a ela. E, sinceramente, sempre achei que ela estava errada em te deixar. O Felipe é charme vazio. Você saiu ganhando. Depois da ligação, fiquei um bom tempo olhando o pôr do sol em Barcelona.
A ironia era quase poética. Ela deixou um marido fiel por alguém que acabou sendo exatamente o que todos alertaram. Agora, vivia o mesmo pesadelo que me fez viver. Meu celular vibrou. Um e-mail de um endereço desconhecido. Eu sei que você me bloqueou, não te culpo. Mas preciso te perguntar uma coisa. Como você sabia? Como percebeu que eu mentia antes mesmo de eu admitir? Como conseguiu ficar tão calmo? Estou passando por algo parecido agora e não sei lidar. Ela queria conselhos. Queria que eu a ajudasse a lidar com a dor de ser traída pelo homem com quem me traiu. Respirei fundo e respondi. Você lida do mesmo jeito que eu lidei, aceitando que não pode controlar as escolhas dos outros, reconhecendo que a pessoa em quem confiou quebrou essa confiança, parando de inventar desculpas e seguindo em frente. A diferença é que eu tenho empatia pela minha situação porque não fui eu quem a criou. Você criou a sua. Desejei boa sorte e bloqueei o e-mail. 1 hora depois, o Rafael mandou mensagem dizendo que a anulação do casamento tinha sido aceita. O juiz chamou o Felipe de golpista em audiência. Descobriram que ele já tinha feito aquilo antes. 2 vezes. Li a mensagem sentado num café, planejando uma viagem a Portugal com a Helena, a mulher que eu estava conhecendo. Não senti nada, nem satisfação, nem vingança. Apenas indiferença. Está tudo bem? A Helena perguntou. Está sim, só encerrando um capítulo que já devia ter sido fechado há muito tempo. Mais tarde, chegou um último e-mail. Soube que você está com alguém. Fico feliz por você, de verdade. Eu destruí algo bom achando que merecia mais. No fim, percebi que não merecia você. Não vou te procurar novamente. Obrigada por me mostrar o que é integridade, mesmo quando eu não soube valorizar. Mostrei a mensagem para Helena. Ela leu, deu de ombros. Vai responder? Não, não há mais nada a dizer. Apaguei o e-mail, limpei o histórico, apaguei números, encerrei tudo. Depois disse, vamos comprar as passagens para Portugal agora? Ela sorriu. Agora mesmo? Não tem motivo para esperar. Planejamos a viagem rindo, brindando, fazendo planos reais com alguém que aparecia de forma honesta, sem jogos, sem segundas intenções, sem dúvidas. Meu celular ficou em silêncio naquela noite. Nenhuma tentativa de me puxar de volta para um passado que já não existia. O divórcio tinha acabado. A anulação também. O capítulo estava fechado. Ela perguntou quando me perdeu. A verdade era simples. Ela nunca me teve de verdade, porque nunca me escolheu quando mais importava. A Helena escolheu. Todos os dias. E isso fez toda a diferença.